e omitir a verdade. Uma vez que estamos a falar do Uhum. terceiro mandato de vários presidentes africanos, nós queríamos inicialmente tocar neste ponto também. O mandato de João Lourenço, será que João Lourenço, o que se tem dito, porque ele até agora não disse nada, o partido dele, não sei se também já disse alguma coisa, ou está a trabalhar no dossiê. Terceiro mandato para João Lourenço. Quanta probabilidade existe que ele possa exigir o terceiro mandato? José Gama. É assim, em política, às vezes, os políticos não precisam de falar o que querem, Uhum, mas eles só podem ser entendidos pelos sinais que eles vão dando. É o que acontece em Angola. O presidente João Lourenço não diz que quer ir para um terceiro mandato, mas dá sinais. Quais são os sinais que ele está a dar até agora? Quando fomos para as eleições durante a campanha, ele disse que não se governa em 10 anos. Quem diz uhum, isso, que não se governa em 10 anos, ele estava no quinto ano, estava a caminho do sexto, né? Quando ele avisa isto, ele está a dizer que está inconformado com 10 anos, com dois mandatos. O presidente disse que queria mais 20% dos, dos assentos ou de votação comparando a de 2017. 2017, com fraude ou sem fraude, os resultados atribuídos eram 60. E ele uhum, falava na campanha em 20. 60 mais 20 dá 80. Quem quer 80% dos resultados eleitorais é para quê? Para alterar a Constituição. Outro sinal que ele deu, quando em 2021, creio que em meados ou abril, fizeram aquela alteraçãozinha na Constituição, o que é que ele mexeu? Ele mexeu na figura do vice-presidente e limitou os mandatos. Antigamente, o vice-presidente só tinha direito a 2 mandatos. Ele pôs para mandato ilimitado. Aquilo serve para quê? Vai ter uma utilidade mais à frente. uhum, O presidente, outro sinal que ele dá, está a fazer essas alianças com os juízes, fazer apostar em João Leonardo. Por quê? Porque ele percebeu que no fim do dia, quem legitima os resultados eleitorais em Angola é uhum, o Tribunal Constitucional. Quem uhum, nomeia os juízes, quem faz os concursos para a indicação de juízes é João Leonardo, que tem o apoio do presidente. Quer dizer que o presidente, por via de João Leonardo, tem hoje os tribunais nas mãos. Quem está a sair do poder não fica preocupado em fazer coleção de juízes. Se está a fazer, é para ter alguma utilidade. O presidente, no início do seu mandato, o que é que ele fez? Engoliu, nacionalizou, trouxe para a esfera do Estado a TV Zimbo, a TV Palanca, uhum. as ZAP, que eram privadas. Quer dizer que ele tinha a TPA a nível do Estado, foi buscar mais reforço. Para quê? Para controlar tudo. O presidente começou a apostar em grupos econômicos, tapalos, etc. Para que servem esses grupos? Os líderes africanos, quando estão no poder, eles depois criam esses grupos paralelos. Para quê? Ele vai dar um contrato nesses grupos. Já se diz, já um estudo da Universidade Católica dizer que 90% ou 97% dos contratos em Angola, o presidente dá sem concurso público, adjudicação direta. Uhum. Um concurso, se uma obra é 20 milhões de dólares, um exemplo, nós não sabemos até que ponto mandam inflacionar o preço e por detrás vão pôr aqueles dinheiros, no tempo dos Santos era na FESA, podem pôr numa empresa, sei lá, da onde, do partido e etc. E esses dinheiros depois vai servir para quê? Para o clientelismo.
para o próprio presidente se aguentar. Funcionam depois como um saco azul. Portanto, há aqui muitos sinais que o presidente dá. Outra coisa também, ele está a criar uma lei, está a aprovar uma lei para que, doravante, as ONGs sejam controladas por um gabinete do seu, por um gabinete do seu office. Para que serve isso? No fim de mandato, quer dizer, ele está a lutar aqui com uma concorrência, porque as ditaduras não apreciam concorrência, elas anulam concorrência. Então, as ONGs são grupos de pressão. Então, ele já está aqui a cafricar as ONGs para não lhe perturbarem mais lá à frente. A ONG que mais à frente tentar criticá-lo, tentar lhe afrontar, é só ele ilegalizar, porque a nova lei permite que ele possa anular ou ilegalizar qualquer ONG, basta só ele acusar que praticou terrorismo ou praticou rebelião. Então, temos aqui muitos sinais. Ele pode não estar, o que ele não diz nas palavras, ele diz com gestos, ele diz com ações. Portanto, ninguém tem dúvida que o presidente João Lourenço quer ir para um terceiro mandato. Depois, quem quer ser substituído, arranja um candidato, mesmo ou começa a promover já candidatos ou preparar candidatos. Ele não está a promover candidatos. Pelo contrário, em lugares chaves, como vice-presidente, presidente do Parlamento, ministro de Estado, está a pôr mulheres. As mulheres em África ou em Angola não disputam poder. Ele está a pôr pessoas, entidades, sem inspirações ou ambições políticas. Para quê? Para mais à frente dizer, epá, não tem aqui candidatos, vai a fulana, vai este. Quer dizer, ele está a criar um quadro, né? E outra coisa também que ele faz, o combate ao Adalberto. Aquele combate ao Adalberto era para quê? Era para afastar o Adalberto para não concorrer tanto em 2022 como em 2027. Né? Então, dá aqui muitos, muitos sinais, a forma como está agarrado, a forma como está a usar. Geralmente, os líderes, quando estão a sair do poder, né, para ele ser recordado como bem, é um mandato, o último mandato é um mandato de correções, é um mandato de reconciliação. Mas este mandato de João Lourenço não está nesse sentido. Está a ser um mandato de violência, de reprimir os jovens que criticam, como vemos aqui o Tanais e os outros, estão a ser Aham, reprimidos, uhum, está a castigar tudo o que uhum, afronta, que ele sente que é uma concorrência, uma afronta ao seu poder, ele põe na prisão. uhum, Portanto, uhum. está aqui um histórico de alguém que quer um terceiro mandato. Como vai ir?